Opa, e aí galera, beleza? Então hoje a gente vai começar aqui um assunto novo, bem diferente do que a gente estava falando anteriormente, aquelas coisas de equilíbrio, deslocamento de equilíbrio, tá? Vamos começar a falar da eletroquímica, mas ela não é 100% nova, não é um assunto 100% novo. Você precisa ter uma boa ideia lá do que é óxido-redução para conseguir entender aqui. Então para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, tamo junto aí e vamos começar isso aí. O que é eletroquímica? Eletroquímica, química, eletricidade, é isso mesmo. É parte da química que vai estudar transferência de elétrons, né? Sempre vai ter transferência de elétrons e por causa disso a gente vai transformar energia química em energia elétrica. Ou ao contrário. Hoje a gente vai ver a transformação de energia química em elétrica. Próxima aula a gente vai ver elétrica em química. Como que a gente faz isso? A gente vai usar reações químicas para gerar eletricidade, né? Ou ao contrário, usar eletricidade para forçar uma reação química que não seja espontânea. Uma reação química que normalmente não acontece, mas se você colocar eletricidade lá, acontece. Lembra que a gente viu lá em cinética que eletricidade dá energia e pode acelerar a velocidade de reação? Na verdade, uma reação não espontânea é o que tem uma velocidade de reação muito baixa e por isso que ela não acontece normalmente. Não é que ela não acontece, é que ela acontece muito devagar e dá a impressão de não acontecer. Tá? Exemplos disso aí, bom, pilhas e baterias. Quem não conhece pilha e bateria? Como é que você vive sem pilha e sem bateria? Pilha do teu controle remoto, bateria do teu celular, tudo isso é gerado aqui. A gente vai estar pela eletroquímica, é transformação de energia química em energia elétrica. Você já pode usar energia elétrica para fazer reações químicas para produzir metais, coisa que a gente vai ver lá na próxima aula, fazer niquelagem, cromagem, ó, tipo essa roda aí, uma roda cromada, é um processo, é uma eletrólise que acontece, que a gente vai ver lá na próxima aula. Como que a gente consegue transferir elétrons em reações químicas? Você consegue lembrar como é que aonde que tem transferência de elétrons? Já falei lá no começo, né? Comecei com um spoiler. Como é que a gente transfere elétrons numa reação química? Uma reação de oxirredução. Um elemento, a gente vai ter lá um elemento que vai estar reduzindo. O que é reduzir? Isso. Quem reduz vai é o cara que está diminuindo o NOx dele, porque ele está recebendo elétrons. E oxidar? O que é oxidar? Oxidar é doar elétrons. Quem oxida é o agente oxidante, certo ou errado? Errado. Quem oxida é o agente redutor, porque ele vai estar reduzindo outro elemento. E quem reduz é o agente oxidante, porque ele vai estar oxidando outro elemento, né? Então lembra bem como que é uma reação de oxirredução. Tá? Quem que sofre oxidação? Aqui a gente vai pensar nessa parte de pilhas, aqui nessa primeira parte. Na verdade, em quase tudo aqui na eletroquímica a gente vai pensar em metais principalmente, tá? Mas quem que sofre oxidação? Metal no estado atômico. O que é um estado atômico? É o metal zero. Né? É a barra de metal puro. Lembra daquela ligação metálica que ele não está em nenhum, não tá fazendo nenhuma ligação ali, é só aquela ligação metálica por fora que está juntando vários átomos iguais. Eles não estão trocando elétrons entre si, eles estão com aquela camada de elétrons em volta. Lembra? São os metais puros. Né, os que vão ter ali o NOx zero. E isso é o metal no estado atômico. Ou outro que também pode sofrer oxidação, um metal que esteja num estado de oxidação baixo. Lembra? O ferro ele pode ser mais 2 ou mais 3. Então o mais 2 ele ainda pode oxidar para mais 3. O ferro zero pode oxidar para mais 2 ou para mais 3. E quem que sofre redução? Ou o metal na forma iônica, né, o ferro 3, pode ser reduzido para ferro 2, para ferro 0. O ferro 2 pode ser reduzido para ferro 0. Ou não metais também podem ser
também podem sofrer redução. Quem sofre redução é o oxidante, quem sofre oxidação é o redutor. Beleza? Aqui agora a gente vai comentar sobre semi-reações. O que é uma semi-reação? É a redação que a gente vai... A reação que a gente vai considerar só o elemento, um elemento que está oxidando ou reduzindo, e os elétrons. Então, ou vai ser um elemento ganhando elétrons e reduzindo, ou o elemento virando outro elemento e mais os elétrons que ele perdeu. Tá? Então, a semi-reação vai ser uma equação que representa em separado uma oxidação ou uma redução. Se a gente tem as duas coisas juntas, é uma reação de oxirredução. Se a gente só tem um deles, a gente vai chamar de semi-reação. Sempre que a gente unir duas semi-reações, a gente vai ter uma reação completa. Já vão ver ali a tabelinha dessas semi-reações. Por que a gente está falando de semi-reação? Por que não pensar numa reação direto? Tá? Porque cada semi-reação, a gente vai pensar aqui nas semi-reações de redução. Porque qual é a diferença de uma reação de redução e de oxidação? Lembra? Isso aí, como a gente viu nas últimas aulas, são reações reversíveis. Então, tanto faz a gente pensar numa reação de redução ou uma de oxidação. A gente só vai estar invertendo. Uma vai ser a reação direta e a outra inversa. O que é tabelado é a reação de redução. E a gente vai apresentar aqui, vai classificar pelo potencial de redução, que é esse E0 de redução aqui. Esse E0 significa potencial. O que é esse potencial de redução? Ele mede a tendência que um átomo tem de reduzir, ou seja, de receber elétrons. Quanto maior o potencial de redução, melhor ele reduz, mais fácil ele rouba elétrons de outro átomo. Né? Quanto maior o potencial de redução, maior a facilidade de sofrer redução e maior facilidade de causar oxidação em outro átomo. Se ele está recebendo elétron, é porque ele está roubando de alguém, então ele que está oxidando o outro átomo. Aqui a gente tem uma tabelinha das principais semi-reações de redução. Ó, tem aqui o lítio, cálcio, sódio, vários e vários metais. Vejam, e aqui do lado a gente vai ter os potenciais de redução. Para o lado de lá, no outro lado aqui, os potenciais de oxidação. Veja que é a mesma coisa, a gente só troca o sinal. Né? Porque é a mesma reação, a reação de oxidação e a reação de redução. A gente só vai inverter o sentido. É só uma é a reação no sentido direto, a outra no inverso. Então, ó, o menor potencial de redução, aqui é o lítio, desses aqui tabelados. Ele é o que tem maior dificuldade de perder elétrons. De ganhar elétrons, desculpa. Ele tem o menor potencial de redução, ele tem a maior dificuldade de receber elétrons. É mais fácil ele doar elétrons. Então, se você pensar numa bateria de lítio, é uma bateria que você está usando o lítio para doar os elétrons dele. Lítio-cádmio, por exemplo, é isso aí. Ó, e aqui para baixo vai aumentando o caráter oxidante, ou seja, vai aumentando a chance dele reduzir. Vocês conseguem ver aqui claramente que o hidrogênio foi usado como referencial. Então alguém mediu lá. E sempre esses potenciais de redução são feitos lá, você medindo o quanto ele reduz comparado com o hidrogênio. O hidrogênio você considera zero, e daí foram medindo a corrente elétrica, a diferença de corrente elétrica aí. Foi daí que surgiu. Daí a gente vai ter os que reduzem melhor que o hidrogênio, que são os daqui de baixo, e os que reduzem pior
que o hidrogênio, que são os daqui de cima. Se alguém reduz melhor que o hidrogênio, significa que ele vai estar oxidando o hidrogênio. Os que reduzem pior que o hidrogênio, eles vão estar reduzindo o hidrogênio e eles que vão estar oxidando. Complicadinho? Bom, a gente vai pegando com o tempo. O importante a saber é, quanto maior o potencial de redução, mais fácil o elemento vai reduzir. Mais fácil ele vai ganhar elétrons, mais fácil ele vai roubar elétrons do outro. Tá? Então, uma reação de oxirredução vai ser espontânea. Ela vai acontecer espontaneamente, sem precisar ganhar energia, ela vai liberar energia, ela vai produzir energia, se a variação aqui no potencial de redução for positivo. O que é essa variação do potencial? É o que a gente chama de DDP. DDP, diferença de potencial. Talvez você já tenha visto, lembre desse termo lá da física da elétrica. O que é esse delta potencial aqui? Como sempre, né? Delta é maior menos menor. Ou o último menos o primeiro. Delta é uma variação. Por exemplo, se quiser aqui, ó, vamos fazer uma reação entre o flúor e o hidrogênio. Qual que é a DDP? Qual que é o delta? É o maior menos o menor. 2,87 menos 0. Então, essa variação aí é 2,87. É uma reação espontânea? É espontânea se o flúor estiver reduzindo e o hidrogênio oxidando. O contrário é não espontâneo. Se eu quiser fazer uma reação aqui entre o zinco e a prata, o que vai acontecer entre o zinco e a prata? Ó, zinco, potencial de redução, menos 0,76. Prata, potencial de redução, 0,8. Quem que vai reduzir? A prata, porque ela tem um potencial de redução maior. O zinco vai oxidar. E qual que é a diferença de potencial? É 0,8 menos 0,76? Vai ser 0,04? Não. É o maior menos o menor. Menos 0,76 vai dar mais 0,76. Então vai dar 0,8 mais 0,76 vai dar 1,56. Esse potencial da reação de oxirredução entre o zinco e a prata. Sendo que a prata está reduzindo, o zinco está oxidando. Então, o que é uma pilha? Bom, já falei, né? A pilha é uma reação de oxirredução espontânea. É uma reação de oxirredução que vai ter ali um potencial, uma diferença de potencial positiva, que isso significa que vai gerar eletricidade. E a gente vai ver como funciona a pilha de Daniell, que é a mais conhecida, que é a mais clássica. Que é uma pilha de eletrodos de cobre e zinco. Do que é constituída uma pilha? A pilha, em geral, são 2 eletrodos, um fio condutor e uma ponte salina. Isso forma uma pilha. Ah, mas não tem que ter solução? Sim, isso faz parte do eletrodo. Tá? O que é eletrodo? Eletrodo é uma célula, é um compartimento, né? Pode ser um potinho, vocês vão ver ali, que tem um metal, vai ter uma barra de metal, vai ter um pedaço de metal e uma solução que tenha íons desse metal. Isso é um eletrodo, é um pedaço de metal, não, pode ser ferro, por exemplo, nesse caso aqui cobre e zinco. O eletrodo vai ser um compartimento ali que vai ter uma barra de cobre ou de zinco metálico mergulhada ali, um pedaço pelo menos mergulhada numa solução que tenha íons, né? Cobre mais 2 ou zinco mais 2. Isso é um eletrodo, é um compartimento que vai ter isso aí. Daí você vai ter um fio condutor ligando os dois eletrodos, né? Ligando as duas barras de metal dos eletrodos,
e uma ponte salina que vai ligar as soluções dos eletrodos, tá? Então, pelo fio condutor ali, o metal que tiver o maior potencial de redução vai usar esse fio condutor. O que é um fio condutor? É um fio onde os elétrons se movimentam livremente. Então ele vai usar esse fio condutor para roubar elétrons do que tem o menor potencial de redução, que consequentemente tem um potencial de oxidação maior. Isso, movimento de elétrons de um para o outro. O que é movimento de elétrons num fio condutor? Isso é uma corrente elétrica. Então essa reação em que um vai estar roubando elétrons do outro forma uma corrente elétrica. É isso que gera energia elétrica. Isso aí, assunto lá da física. Ó, esse é o desenho clássico aqui da pilha de Daniell. O que é? Ó, aqui a gente tem uma barra de cobre numa solução que está cheia de cobre mais 2. Né? É uma solução, na verdade, de CuSO4. Como isso aqui é um sal, né? E em solução aquosa vai ter Cu2+, SO4, 2-. E aqui no zinco é uma barra de zinco e uma solução de ZnSO4. ZnSO4 vai ter Zn2+, SO4, 2-. Aqui, ó, um fio condutor ligando uma barra a outra. Quando você liga esse fio condutor, um vai roubar elétrons do outro. E aqui é um voltímetro, só para medir essa diferença de potencial que passa. E a corrente elétrica que está sendo gerada. Então, a gente vai ter 2 eletrodos aqui, ó. Isso aqui é um eletrodo. Isso aqui é o outro eletrodo. No eletrodo de zinco, primeiro, a gente chama ele de ânodo. Tá? Ele é o ânodo. Por quê? Bom, vamos voltar lá na tabelinha. A gente está falando o quê? De zinco e cobre. O zinco está aqui e o cobre está aqui. O potencial de redução do cobre é maior. Então, o cobre reduz e o zinco oxida. Ó. Então, o zinco aqui é o nosso ânodo. Ele é o polo negativo. Mas ele é o negativo porque se ele está oxidando e ele fica daí positivo? Não, porque se ele está oxidando, esse é o polo negativo, o cobre vai ser o polo positivo. Se ele está oxidando, significa que os elétrons estão indo nessa direção. Os elétrons andam do zinco para o cobre. O que acontece nisso? Então, se você vai lembrar, vai estudar lá na física que a corrente elétrica sai do polo negativo e chega no positivo. Por isso que o zinco é negativo, está saindo elétrons dele e chegando no cobre. Polo negativo, negativo é o ânodo. Vamos lembrar aqui, a princípio, que ânion é negativo, ânodo é o polo negativo. Então, o que está acontecendo? O zinco metálico está fornecendo elétrons para o cobre. O que acontece quando o zinco fornece elétrons? Era assim, né, a reação. Zinco 0, formando zinco 2+, mais 2 elétrons que ele passou lá para o cobre. O que está acontecendo? Lembra? Zn2+ é o que está na solução. Se o Zn0, que é a barra, está se transformando em Zn2+, significa que a barra está começando a corroer e está diminuindo de tamanho, porque pedaços da barra estão entrando ali na solução. É por isso que uma pilha acaba. Não é uma reação infinita. A barra está sendo consumida e está caindo ali na solução na forma de Zn2+. Está enchendo
de Zn2+, aqui. Bem mais do que tinha antes. Tá? Então, ao perder elétrons, ele vai se converter em Zn2+. Essa aqui é a reação. A placa está corroendo, a solução está concentrando. E no cobre, o que está acontecendo? Lá é o cátodo, né? Cátion positivo, cátodo positivo, polo positivo. Polo positivo é onde os elétrons chegam. Menos vai para o mais. Elétrons saem do menos e vão para o mais. Ele vai lá, o cobre vai estar recebendo elétrons através do fio condutor, né? Está recebendo aqui. O que acontece, então? É o cobre zero aqui que está recebendo elétrons, ele vai ficar Cu2-? Não, né? Aqui está cheio de Cu2+. E eles estão em contato com a barra. Então, o Cu2+, quando ele recebe 2 elétrons, ele vai virar Cu0. Veja, são as duas semi-reações aqui. Semi-reação de oxidação é aqui quem está perdendo elétron. Semi-reação de redução, quem está ganhando elétrons. Quando ganha elétrons, o Cu2+ aqui da solução estão ganhando elétrons, o que está acontecendo? Estão grudando aqui na barra. Está aumentando o tamanho da barra de cobre. E a solução está ficando bem menos concentrada, está perdendo os íons de cobre. Outro motivo de ser uma reação finita, né? Tem um fim. O cobre ali não tem cobre infinito para ficar se depositando na barra. Quando termina o cobre da solução, termina a reação também. Então, o cobre Cu2+ vai oxidar e gerar Cu metálico, que vai se depositar sobre a placa e a solução vai ficar menos concentrada. E aqui, essa aqui vai ser a nossa reação global da pilha de Daniell. Como que eu chego aí? Aquelas semi-reações que a gente escreveu ali atrás. Você tem zinco 0, formando zinco 2+, mais os 2 elétrons que ele doou. E você tem, do lado de cá, cobre 2+, recebendo 2 elétrons, formando cobre metálico. A gente pode somar aqui como se fosse matemática. Cu2+, mais Zn0, mais 2 elétrons, formando Cu0, mais Zn2+, mais 2 elétrons. O elétron está de um lado, o elétron está do outro. Podemos cortar isso aí. Chegamos nessa reação global da pilha de Daniell. Ela que vai estar gerando... Ela é desse jeito que vai gerar eletricidade. Né? E aquela ponte salina? Eu falei que tem uma ponte salina no meio. Né? Aqui, ó. Isso aqui é a ponte salina. O que é essa ponte salina? Bom, vocês já viram o que acontece, né? A gente vai ter excesso de carga positiva de um lado, né? No ânodo vai ter excesso de carga positiva. E no cátodo a gente vai ter excesso de carga negativa. Por que isso? Qual que é o ânodo e qual que é o cátodo? Ânodo é o polo negativo, é da onde estão saindo os elétrons. Se estão saindo os elétrons, vai estar concentrando Zn2+. Certo? E o cátodo está recebendo elétrons. Significa que os íons lá Cu2+ estão grudando na barra e virando Cu0. O que está sobrando aqui? SO4 menos 2. Muito SO4 menos 2. Na verdade, o SO4 menos 2 está igual nos dois lados, né? Só que em um lado tem excesso de cátions, tem bastante Zn2+, então a solução fica positiva. E do outro tem poucos ânions, tem poucos cátions
de cobre, tem pouco Cu2+, então está ficando negativo. Muito cátion fica positivo, um pouco cátion fica negativo. Essa ponte salina vai ser uma troca entre os dois eletrodos. Vai passar Zn2+ para um lado, SO4-2 para o outro. Eles vão migrar pela ponte salina para tentar manter um equilíbrio. Então, ó, o Zn vai vir para cá para diminuir o positivo daqui e diminuir o negativo daqui. O SO4-2 vai para lá, para diminuir a carga positiva daqui e diminuir a negativa daqui. E tentar deixar uma carga neutra. Beleza? Então é isso aí. São os dois eletrodos, um de zinco, um de cobre. O de zinco aqui é o ânodo, polo negativo, elétron sai dele, vai para o de cobre. O que acontece se o elétron sai dele? Corrói a barra, aumenta a quantidade de zinco na solução. O outro lado, cobre recebe elétron, ele é o polo positivo. O cátodo recebeu o elétron, ele vai roubar os íons da solução que vão se depositar na barra e vão aumentar a barra, gerou corrente elétrica. Ponte salina vai mandar zinco 2+ de um lado e SO4-2 do outro para tentar manter neutras, eletricamente neutras essas duas soluções. Beleza? Um jeito que a gente pode representar a pilha, vocês vão encontrar bastante, é desse jeito. Ânodo, duas barrinhas, cátodo. Tá? Pode ser aqui, quem que é o nosso ânodo? O zinco. Zinco, cobre. Essas duas barrinhas representam a ponte salina. Mais comum é você encontrar qual a reação do ânodo, duas barrinhas, reação do cátodo. Ânodo, ele doa elétrons, então ele sai de Zn0 para virar Zn2+. E do outro lado a gente tinha Cu2+, virando Cu0. Isso aqui é a representação da pilha de Daniell. Só existe pilha com esses dois elementos? Não, com vários outros você pode montar. E é assim que monta aqui. Você vai colocar ânodo primeiro, a forma que ele estava e a forma que vai formar, e o que vai formar, e depois o cátodo, representando a reação com essa barrinha. E quanto de energia que gera essas pilhas, vem lá do potencial de redução. Isso aí você vai encontrar a força eletromotriz, ou para a pilha a gente chama também de voltagem de uma pilha, vai corresponder à sua DDP, a corrente de potencial. Isso é assunto lá da física, da elétrica. DDP, força eletromotriz, voltagem, vão ser essa diferença de potencial. No caso aqui dessa nossa pilha aqui de Daniell, vamos voltar lá e ver. Zinco e cobre. Ó, o cobre é 0,34. Ó, potencial de redução do cobre é 0,34 volts. O potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts. O que significa? Como que a gente calcula a diferença de potencial? Dois jeitos. Ou a gente vai pegar o maior potencial de redução aqui, que é o cobre, né? Mais 0,34, menos o menor, menos 0,76. Que isso aqui, obviamente, é 0,34 mais 0,76. Então, o potencial aqui, que é a mesma coisa que a força eletromotriz,
ou, na verdade, diferença de potencial, que é a mesma coisa que força eletromotriz ou voltagem, vai ser 0,76 mais 0,34, que é 1,1 volts. Positivo. Está gerando energia. Tá? Ao invés de você fazer a maior menos a menor, é mais fácil você pensar, na verdade, que você vai somar o potencial de redução de quem reduz potencial de redução do que reduz, mais o potencial de oxidação de quem oxida. Por isso que vai ser quem que está reduzindo aqui? O cobre. Potencial de redução do cobre é 0,34. Quem que está oxidando? O zinco. Qual que é o potencial de oxidação dele? É o contrário, a gente está invertendo a reação. Vai ser mais 0,76. Por isso que troca o sinal. Né? Lembra que ali na tabelinha a gente tem os potenciais de redução. O que é redução? Zinco ganhando 2 elétrons. Opa! Zinco mais 2, ganhando 2 elétrons, para virar zinco 0. Mas se esse potencial é 0,76, significa que ele não gosta de reduzir, ele prefere oxidar. É a mesma, mas isso aqui é reversível. Então a gente pode escrever essa reação como a gente viu lá na pilha, como zinco 0, formando Zn2+, mais 2 elétrons, que seria a reação de oxidação. Daí o potencial é o invertido. Ao invés de ser menos 0,76, seria 0,76. Bastante coisa, né? Tem que decorar aí, tem que ver, tem que entender como é que funciona uma reação de oxirredução, tem que entender o que é um cátodo, o que é um ânodo, o que é oxidação, o que é redução, agente oxidante, agente redutor. Para que serve a ponte salina? Tem que entender essas coisas. Entender o que é uma diferença de potencial, né? E que é isso que vai gerar eletricidade. Beleza, galera? Então é isso aí. Obrigado pela atenção. Dúvidas? Entra lá no site da Cultive, vai ter um material para você lá. Deixa a sua dúvida lá no fórum de estudos, tá? A tua dúvida pode ser a dúvida de outro colega. O outro colega provavelmente tem a mesma... ninguém tem uma dúvida sozinho. Né? Sempre que você tiver uma dúvida, vai ter mais gente com essa mesma dúvida. Discutir é sempre o melhor jeito de aprender. Beleza, galera? Então é isso aí. Obrigado e até a próxima. Fui!